Olá, bem-vindo ao Braincast, o podcast da Brain2B, onde a gente ensina a educar o cérebro para transformar o ser. E eu tô aqui com o Lucas, um convidado especial, que vem aqui hoje contar um pouquinho sobre a história da vida dele, a trajetória da vida dele, a trajetória de superação de muitas coisas que vocês vão ouvir da própria boca dele. Mas super obrigada, viu, Lucas, por atender o nosso convite, por estar aqui e por também abrir, expor a sua vida para que muitas pessoas possam ser beneficiadas, abençoadas. Então se apresenta melhor aí, fala quem você é, de onde você veio e tal, para o pessoal te conhecer. Amém. Primeiro, eu agradeço muito o convite de estar aqui com vocês. É um privilégio, uma honra mesmo. Né? Esse canal que tem levado tanta coisa, tanto entendimento para as pessoas, né, sobre essa área da psicologia, sobre essa área do cérebro, que é muito importante. Né? Me chamo Lucas, sou pastor missionário na Igreja do Nazareno, ali em Guarulhos, sou pastor auxiliar, junto com mais alguns pastores, pastor Alexandre Lianda, pastora Nelly, que são nossos principais pastores ali na igreja. E sou casado com a Pamela, né, missionária, tenho 3 filhos, a Maitê, a Alana e o Gael Azaf. Gael Azaf. Gael Azaf. Meus 3 pequenininhos que falam que estão nessa jornada de missões com a gente também, aí atuando, né? A nossa área é de fato uma área mais voltada para a dependência química, né? Voltada mais para as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade social. E então nós estamos ali dentro da Cracolândia, dentro das comunidades, resgatando essas vidas, trazendo elas de volta, né, à sanidade, trazendo elas de volta para a vida, para a qualidade de vida. É isso aí. Olha, meu marido, ele fez um trabalho também, um bom período aí na Cracolândia. Ele tem muito chamado assim para ajudar as pessoas com dependência. Ele montou uma casa-abrigo aqui em Santana de Parnaíba, onde ele recebia moradores de rua. Ele também tem muito esse chamado aí. Aliás, não é só ele, né? Todos nós precisamos olhar para isso, que é parte do ministério, da vida de um cristão. Mas conta como é que foi a sua história, desde novo, como que ele acabou entrando, né, nas drogas, e como que foi essa história sua, onde você foi parar e como que você saiu desse lugar, né? Perfeito. Eu nasci em um berço cristão, né? Sou filho de pastor. É mesmo? Sou filho de pastor, filho de uma intercessora, né? Eu já, desde que nasci, meus pais são separados, então eu não tive esse acesso paternal com meu pai diretamente, né? Mas eu não posso dizer que eu nasci numa família desestruturada exatamente, né? Que por mais a separação, minha família sempre foi muito unida, muito próxima, né? Minha mãe, minhas irmãs, então sempre fomos uma família que sempre esteve dentro da igreja, sempre esteve, né, voltada ao cristianismo, a estar ali, Ajudar pessoas, ajudar servir, pessoas, né? sim, Tudo sempre isso. voltado a isso, né? Então eu sou músico, né? Então Toca o quê? toco vários instrumentos, na verdade. Na verdade eu tento, né? Porque dizem que quem toca tudo não toca nada. Mas qual que é o seu instrumento principal? A bateria. A bateria é o baterista. principal, eu digo que é a bateria. Mas eu sempre cresci, né, envolvido dentro da igreja de alguma forma, né? Até os meus 13 anos de idade. Deixa eu só perguntar, quantos anos você tem? Hoje eu tenho 33. É novinho ainda. Sou Porque ele novo. como ele já falou que já tem 3 filhos, né? Tudo. Mas meu filho é mais velho e teve o primeiro filho agora. Então, 33, você tem cara de novinho. 33 anos, 12 anos já com a Pamela, né? Então, com 13 anos de idade, eu comecei a me envolver com amigos de fora da igreja, né? Algo que eu costumo dizer, doutor, é que filho de crente não é crente. Filho de crente, ele precisa também ter experiências com Deus, né? E era algo que o Lucas não possuía. O Lucas, na verdade, vivia uma vida assim, estou indo na igreja, fazendo isso, fazendo aquilo, vendo tudo acontecer. Como um ritual, né? Como um ritual, perfeito. Mas como um ritual. não parte da minha essência ainda. Perfeito. É literalmente isso. E eu fui convidado, eu sempre amei surf, sempre amei praia. Fui convidado por alguns amigos para poder estar ali na praia, surfando. E ali eu tive o contato
pela primeira vez com uma substância chamada maconha, né? Gostei, né? Mas mesmo assim eu permanecia na igreja de fora, né? Porque minha família inteira estava lá dentro, então eu precisava manter a máscara de que estava tudo bem. Até que com 15 anos eu não aguentei mais e me afastei de vez do evangelho. Eu sempre fui muito alto, sempre tive essa voz meio grossa. E então eu sempre entrei nos lugares sem precisar da RG nem nada. Então, com 15 anos de idade, eu já frequentava raves, já frequentava baladas assim super importantes em São Paulo. De adultos, De vamos dizer assim. Só que adultos, você era ainda um com 15 anos, um adolescente. adolescente. Só que a aparência sua já era de um Sim, homem, né? perfeito. E nisso começou a trazer algumas consequências, porque da maconha eu comecei a conhecer o êxtase, o LSD, conheci a Drogas cocaína, mais pesadas. bem mais pesadas. E quando eu conheço a cocaína, eu permaneço nela, né? E aí vou começar uma carreira profissional, tentar começar uma carreira profissional, que é com 18 anos que eu entro numa empresa de call center, ali na Avenida Paulista, aqui no centro de São Paulo, né? E onde eu viro muito rápido o supervisor de call center. Então, assim, um garoto novo, que já era o chefezinho, né? Que já comprei meu primeiro carro, já tinha um dinheiro no bolso, mas ao mesmo tempo Tinha dependência. eu tinha dependência, justamente. E o que essa dependência fazia com a sua vida? Porque é lógico que toda substância ela traz primeiramente um tipo de prazer, porque nós falamos da dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que você tem motivação, prazer, e a droga mexe com isso. Então ela traz aqueles picos de dopamina dentro do seu cérebro, então te dá aquela sensação de bem-estar, sensação boa. Então inicialmente a droga é uma coisa que traz sensações boas, mas que depois, o que ela começou a fazer com você? Porque daí cria esse ciclo de dependência e que muitas vezes dificulta totalmente a vida e leva você a fazer, às vezes, coisas que você não gostaria. Conta como é que foi essa trajetória. É perfeito, doutora, porque assim, a primeira sensação que você tem é o prazer imediato, né? Então eu estou usando para gerar aquele prazer. Só que o interessante, o dependente e o familiar também entender que aquele prazer que você teve na primeira vez que você usou, você nunca mais vai ter. E você Fica procura, buscando aquilo. você busca aquele primeiro êxtase que você teve, só que nunca você vai chegar nele novamente. A partir daí você vai criando a dependência, né? Se posso dizer assim. Isso. O vício. O vício, literalmente. Então, o começo disso para mim era muito prazeroso. Era a sensação maravilhosa. Eu estou em um ápice, né? Estou em um êxtase sim, muito grande. Só que o tempo vai passando e aquilo que virou ápice virou dependência. E quando vira dependência, que é onde você começa a perceber até mesmo o seu corpo reagir diferente. Então, o seu sono não é mais o mesmo, a sua mente não funciona mais da mesma forma, a sua ansiedade já é extrema, né? Eu costumo dizer principalmente pela falta e pela necessidade da busca de, né? Isso aí entra naquela ansiedade, você só pensa nisso. O que é a ansiedade? É um pensamento recorrente o tempo inteiro. Você pode estar fazendo o que for, mas você está pensando naquilo, pensando, até que você alcance aquilo. Alcance aquilo. Eu falo que a pessoa que ela usa a maconha, ela tem a mania de achar que ela está vivendo aquele mundo, né, do só, está tudo bem, da leveza, mas na verdade não. Há uma explosão de neurônios que está no seu cérebro, né? Você pode dizer muito mais com mais propriedade sobre isso. E o seu coração ele está com os batimentos cardíacos aceleradíssimos, né? Mas para você está Você interpreta aquela aceleração como uma coisa boa. Coisa boa. Mas, em parte, você está destruindo o seu cérebro, que tem muitos estudos. A gente trabalha com função executiva, que é a área nobre, que é aqui no pré-frontal, a área nobre do racional, vamos dizer, onde tem as competências mais nobres, você utiliza a função executiva, que é planejamento estratégico, julgamento de prioridades, tomada de decisão consciente. Tudo isso, planejamento, tudo isso é função executiva, mas controle de impulso e regulação emocional. E a maconha, ela traz problemas,
elimina em parte essa sua função executiva. Então você fica super impulsivo, muito ansioso, e isso vai gerando uma mudança total de comportamento e podemos dizer assim, parece até uma mudança na personalidade, na sua essência. Perfeito. Foi isso que aconteceu com você? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Né? E isso me fazia sair da maconha e ir para outra substância mais forte. Né? Porque já não era mais algo... Suficiente. Já não era suficiente. Então eu queria ativar algo mais forte, ativar algo melhor, né? Então para mim é muito complicado, sabe? Quando eu vejo adolescentes, jovens, né, olhando e falando, é só uma maconhinha. Olha, eu te falo e falo para você pai, você mãe, você que está assistindo, tome cuidado. Né? Tome cuidado para que porque essa maconhinha, esse traguinho, né, esse baseadinho vai se tornar algo pior. E aí o quanto que isso interferiu nos seus estudos, nessa sua possibilidade profissional? Nos meus estudos eu literalmente parei de estudar. Parou de estudar. Eu parei de estudar, mas até então eu estava numa empresa que não exigia isso na época, né? Eu estava totalmente tranquilo, então eu estava subindo de cargo, porque eu sempre fui muito proativo, sempre gostei da área de vendas, de marketing, então... Comunicativo, né? Então estava tudo bem naquela época, né? Estava tudo certo. E chega um momento que eu conheço a Pamela, né? Conheço a Pamela ali no call center, eu supervisor ali, conheço a Pamela através de um amigo, em uma festa que eu fui, acabei conhecendo-a. E é interessante que, assim, a Pamela, eu sou nascido e criado em Osasco, né? Que é um extremo de São Paulo, e a Pamela de Guarulhos. Lá né? do outro lado. Do Pra vocês outro terem lado. ideia, uma aqui na ponta da marginal do Tietê, Castelo Branco, Isso. e o outro na outra ponta lá, né, de São É o Paulo. extremo do outro, né? E conheço a Pamela. A Pamela vem de uma raiz presbiteriana, né? Um pouco mais correta, mais tradicional, né? E eu conheço a Pamela e para mim era muito fácil enganá-la. A Pamela nunca não sabia da minha dependência química. Por quê? Porque como eu morava de um lado e ela do outro, então quando eu estava com a Pamela, eu não usava. Mas quando eu estava longe dela, nossa, eu estava usando assim demais mesmo, né? E isso era muito grave, porque chega um momento que nós vamos nos casar, né? Aí eu já consegui um novo emprego, entro no banco, né? Começo a trabalhar no banco, começo a ganhar mais, só que quanto mais eu ganhava, mais eu utilizava da substância, né? A Pamela, a minha esposa, ela é corretora, né? Corretora não, perdão. Ela trabalha com a área de RH, né? Então ela trabalha com essa área de RH, trabalha com a área tem um nome para isso, doutora, eu não estou lembrando. Treinamentos, não. Não. Recrutamento, não. Bom. Uma hora você lembra. Uma hora eu lembro, gente. Mas ela trabalha com essa área de RH, né? Sempre trabalhou com isso, contabilidade. Ela trabalha com essa área mais de contábeis, né? De contabilidades. Lembrei, gente. Então, eu sempre enganei a Pamela nesse tempo, né? Mas chega um momento que nós vamos nos casar. E quando nós vamos nos casar, nós estamos na mesma casa e agora não tem como mais enganá-la, né? É onde a Pamela ela descobre sobre a minha dependência química, né? E quando ela descobre, para ela foi um verdadeiro choque, né? Porque uma decepção, né? Uma talvez. decepção, né? Eu não casei com um drogado, eu não casei com alguém que usa drogas, eu não conhecia isso. E ela vai orar ao Senhor, né? Nesse momento. A Pamela, quando descobre tudo, ela vai orar a Deus e fala: Senhor, eu não casei com isso. Eu estou enganada. Eu casei enganada. O que eu faço agora? Né? E ali, em meio à madrugada, a Pamela ela tem uma direção de Deus. E ali o Senhor olha para aquela mulher e fala assim: eu tenho um propósito na vida do seu marido. Eu tenho um plano na vida do seu marido. E aquela mulher, ela acredita naquilo que ela ouviu do Senhor. E ela permanece no casamento. Nós vamos lá, temos a nossa primeira filha, a Maitê. Tivemos a nossa segunda filha, a Lana. Mas a substância na minha vida não parava. Eu começo a perder emprego.
aquele apartamento que nós tínhamos comprado, eu vendi. Os 2 carros na garagem, eu vendi. Começou a fase da Começou a fase decadência. da queda, da decadência. Que é a fase que é o que a substância vai fazer com você. Primeiro está tudo bem, né? Começamos com algo motivacional para o nosso corpo, né? Nossa, tá legal, tá tudo um êxtase muito bom. Nesse momento começou a queda. Começa a olhar e falar assim, tudo está se perdendo, né? Chega um momento que eu vou em uma biqueira, como nós chamamos, né? Onde vende drogas. E não tinha mais a substância cocaína naquela madrugada, só tinha o crack. E naquele momento eu entro no crack. Nossa. E a partir desse momento eu não consigo mais me libertar do crack. Eu vivo naquela dependência muito forte. Depois de algumas tentativas da família de internações, algumas tentativas da família de tentar me ajudar, eu não aceitava. Ou se eu ia para a clínica eu fugia, né? Eu não queria aquilo, eu queria... E já tinha 3 filhos, né? Já tinha 2. 2 filhas. 2. Mas chega um momento em que a Pamela olha para mim e ela fala para mim assim, por favor, sai de casa, né? Nisso, aí sim ela estava esperando o Gael e nós não sabíamos ainda, né? E eu saio de casa, né? Mas doutora, não porque eu era agressivo, eu nunca fui agressivo no uso da substância, mas porque a Pamela não queria que as crianças perdessem a imagem do pai super-herói, sabe? O pai brincalhão, o pai que está ali o tempo todo, né? Aquele que está dando risada. Ela não queria que as crianças perdessem isso. Ela queria manter essa memória das crianças. Eu falo que a Pamela, para mim, é meu exemplo de fé, né? É uma sabedoria, assim, para mim, que me constrange. E chega um momento que eu saio de casa com o pedido dela, só que eu vou morar dentro da Cracolândia. Você né? vira um morador de rua. Eu viro um morador de rua. Puxa vida. Então eu entro na Cracolândia, eu começo a usar a substância assim, de uma maneira muito forte. Porque quem não é aqui de São Paulo talvez não saiba, né? A Cracolândia é uma região de ruas onde vive os viciados e eles moram literalmente na rua. E ali tem, às vezes, por assistência de ONGs ou igrejas ou do governo, tem alguns lugares onde eles podem, às vezes, fazer refeição, fazer alguma coisa. Sim, é uma feira de droga livre, né? Imagina uma feira normal de frutas, é a mesma coisa da Cracolândia, né? É uma feira só que de drogas, né? E ali ficam usuários o tempo inteiro, 24 horas ali. E eu começo a morar nesse lugar. Né? Eu falo assim, as pessoas, você passou lá? Não, eu morei lá dentro, né? Eu ficava ali 24 horas também, usando e usando e usando. Só que o dinheiro acaba, não temos mais dinheiro, vamos partir para o que agora? Vamos partir para o assalto. Né? Eu começo a praticar alguns assaltos, nessa eu fui preso 7 vezes. Né? Porque, para você ver, né? E é engraçado nós olharmos o início de tudo, né? Aquilo que era um prazer imediato. Hoje eu estou praticando assaltos e sendo preso por conta daquilo que era um prazer imediato no começo. Né? É o fundo do poço. Né? Hoje eu viro um morador de rua por conta daquilo que um dia foi algo foi bom, que eu considerei algo bom na minha vida. E nisso tudo a sua família toda, tanto a sua mãe, sua esposa, todo mundo bem. Sim, todo mundo bem, caminhando, mas ao mesmo tempo o tempo inteiro triste com essa situação. Muito, né? Eu tenho cenas da minha mãe entrando dentro da Cracolândia com uma fotinho minha, andando para um lado e para o outro e falando para o traficante, por favor, sabe onde está meu filhinho? Olha o tamanho do filhinho, né? Onde está meu filhinho? E aquela mãe, intercessão, o tempo inteiro, sabe? Aquela velhinha do coque, né? Que bota o joelho no chão, que orou, que orava. E que eu falo que minha mãe me constrange, sabe? Porque enquanto todo mundo falava, não tem mais solução, não tem mais jeito. Aquela velhinha estava ali orando o tempo inteiro e falando assim. E ela é viva hoje? Ela é viva. Graças a ela Deus, é viva, né? Para ver o milagre. Superação e o milagre. Ela é viva e muito tempo, assim, eu fiquei quase 2 anos na Cracolândia como morador, né? E nessa de praticar assaltos, eu lembro que na 7ª vez que eu pratiquei o assalto, eu saio da prisão e vou entrar dentro da Cracolândia e lá tinha um jovem missionário. Esse jovem missionário, ele olha para mim e fala para mim assim, Jesus te ama.
falo, o que você está fazendo aqui? Sabe onde você está? Só que isso me constrangeu de uma forma, doutora, que me levou a um outro lugar. Que ele conseguiu plantar uma semente tão forte no meu coração, sabe? Que me constrangeu ao ponto de eu não conseguir aquela noite ficar na Cracolândia. E eu fui ali para trás, ali na Lapa, perto da Rua Clélia, né? Fiquei ali num bistrô, lembro que era um bistrô bonito. Eu peguei um papelão, coloquei no chão, me deitei ali naquele bistrô. E ali eu costumo sempre fazer uma ligação do meu testemunho com Jacó. Né? Tem uma mensagem de Jacó que Jacó ele sai, Lutou com Deus. luta com Deus, né? Mas antes disso ele sai para casa do seu tio Labão, né, doutora? E é interessante porque ele está fugindo, ele vai para casa de Labão e no meio do caminho ele para numa cidade chamada Cidade Luz, onde ele pega uma pedra, ele coloca de travesseiro e ali a palavra fala que existia uma escada que saía do chão até o céu, anjos subiam e desciam sobre essa escada, né? E o interessante é que quando Jacó acorda, ele reconhece que o Senhor estava naquele lugar, né? Para mim, eu digo que foi da mesma maneira, né? Porque aquele garoto, quando eu saio de perto dele, ele me dá um saquinho de presente. Esse saquinho de presente eu levo para esse bistrô onde eu estava dormindo. Ali eu começo a utilizar a droga durante toda a madrugada. Só que no meio da madrugada, quando acaba a minha droga, eu vou abrir aquele saquinho de presente. E quando eu abro, era uma Bíblia. Quando eu abro a palavra do Senhor, estava em 2 Coríntios 3,17, que vem falar, ora, o Senhor é Espírito. E onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. E eu entendo, assim como Jacó, que ali o Senhor se fazia presente. E algo interessante que todos nós precisamos entender, que naquele momento o meu espiritual estava se voltando a Cristo. Né? Eu costumo dizer que a dependência química ela tem 3 pilares. Por favor, você me corrija se eu estiver errado. O espiritual, o mental e o comportamental. Né? Então, o meu espiritual ali, eu comecei a acessar novamente. Só que existia uma mente e um corpo. E a mente inclui um cérebro, e esse cérebro tem um funcionamento automático. E já tem caminhos que você tinha feito, vários gatilhos que te levavam sempre para o mesmo comportamento de busca da droga e tal, né? Perfeito. Então, o cérebro ele tem um funcionamento automático e ele tem também um funcionamento intencional. E a grande chave é integrar essas duas coisas e não ser escravo do automático. Mas o automático ele tem um poder de nos ajudar muito, porque economiza energia, você faz coisas que você já fazia sem gastar energia, só que ao mesmo tempo o automático, quando está te levando para o buraco, você tem que desativar, ativar o intencional e começar a construir um novo caminho, mas isso exige esforço. Sim. Energia, esforço, que a gente chama intencionalidade, né? O outro você faz no inconsciente, bateu, levou, já está fazendo, bateu, levou, já está fazendo. E o outro não, você bateu, você tem que parar, pensar e começar a construir algo novo. E isso é muito mais difícil desconstruir um hábito e criar um novo hábito do que simplesmente começar já com um novo hábito, com um hábito, né? Então você já tinha um hábito construído, um comportamento repetitivo, uma série de caminhos dentro do seu cérebro, e o cérebro ele foi muito feito para fazer associações, mas não para dissociar. Então, para desfazer. Então, você precisa fazer outro caminho, e esse outro caminho tem que ter paciência, é um processo, repetição, exige ressignificação, né? Ressignificação, porque vai cair no outro e você começa só a se xingar, se achar incompetente, incapaz, que você não. Aí isso tudo não ajuda. Mas quando você entende, não, é meu cérebro querendo me levar de novo para o mesmo automático, mas eu não quero isso, eu quero isso. E aí começa essa grande luta, né, entre essas duas coisas. Eu gosto sempre, quando eu vou fazer um aconselhamento, um atendimento para um dependente, eu sempre uso um exemplo muito fácil para que ele entenda o que é a ressignificação. Né? Então, você que está em casa aí, faça esse exercício. Imagina um elefante rosa andando de patinete. O nosso cérebro já colocou na nossa mente, a gente já está imaginando esse elefante rosa, ele já está andando de patinete. Se eu falar que agora ele vai andar de skate, minha cabeça já está imaginando ele andando de skate. Né? Essa é a vida do dependente. Ele está lembrando sempre do elefante rosa, que é a droga. Né? Só que o que é a ressignificação? É eu mudar
o elefante rosa para um azul. Uhum. Ó, sumiu o elefante rosa. Porque enquanto eu estiver olhando para mim e falando assim, eu não vou usar droga, eu não vou usar droga, eu não quero a droga, em Você que eu estou está pensando? gatilhando a mesma coisa. Perfeito. Uhum. Então eu sempre peço quando eu vou aconselhar algum dependente, para que ele comece a ressignificar a sua mente. Que é um trabalho que eu faço hoje ainda, doutora. Né? Estou limpo há anos, mas eu ainda hoje, eu tenho a minha mente, né? Isso é muito importante as pessoas Uhum. saberem, Uhum. né? Que eu, pelo resto da minha vida, eu preciso me cuidar. Uhum, Né? porque aquilo foi estabelecido e você não vai ter amnésia e cortar um pedaço do cérebro onde tinha aquele caminho. É Aquilo isso lá vai aí. estar sempre. E dependendo do tipo de gatilho, pode levar para aquele caminho. Por isso que é muito importante você entender para não dizer, eu não consigo, eu sou aquele. Não. É natural, mas não é necessário que você caia naquele caminho. Você pode mudar o caminho, né? É Eu isso aí. dou o exemplo para os pacientes assim, que às vezes é como você ter andado tanto por esse caminho, que é um caminho mesmo físico no cérebro. É um neurônio conectando com o outro e fazendo um caminho. E quando você vai passando, você vai aumentando e engrossando esse caminho, ele vai fortalecendo. Então, quando você quer construir um caminho novo, então é uma picadinha. E o outro é como se fosse uma marginal do Tietê. Virou e mexeu, você quer cair na marginal porque é mais fácil. Virou e mexeu, mas agora você não pode mais ir pela marginal, você tem que fazer outro caminho, entende? Então, o automático quer te levar para a marginal, mas você fala, não, eu não vou para lá, eu vou para cá. Porque o meu caminho agora é esse, sabe? E aí você vai, e à medida que você vai, dizem que você precisa de pelo menos repetir por 60 dias esse mesmo caminho para que se torne um caminho um pouco mais automático depois na Sim. sua vida. Porque você também vai automatizar outro, mas demora. Então, porque o cérebro aprende por treino e repetição. Então, precisa repetir. Daí você vai engrossando aquele caminho também, entende? É mais ou menos Isso, isso. isso é fantástico que Uhum, você está falando, porque é o que eu passo até hoje. uhum, Né? uhum. Eu passo isso todos os dias. Eu falo porque às vezes meu dia não está bom. O meu dia não está legal. Tem aquela sensação ruim É, que todo mundo tem, sim, desagradável, ou de tédio, ou de desmotivação, ou um pouquinho de angústia. É normal, todo mundo sim. passa. O meu dia não está bom. Uhum, É eu dormir, a primeira coisa que eu sonho é com a droga. Né? uhum. Eu acredito que porque meu cérebro ele associa aquilo como um prazer imediato, né, Isso doutora? é o que pode te dar, né? O prazer, Ele né? está tentando te ajudar, Sim, porque você talvez colocou na sua programação, de alguma maneira, que sentir aquilo é muito ruim e você tem que fugir daquilo. Então, o seu cérebro ele está programado, ele é seu, né? Então, ele é seu amigo. Ele quer desmotivação, não sei o quê. Quando a gente resolvia isso assim. Então, é o que o impulso, às vezes até emocional, te oferece como caminho. Então, que nem uma pessoa que ela acostumou para resolver problemas de conflito bater no outro, então a primeira coisa que vem quando ele tem um conflito é a vontade, o impulso de bater, porque aquilo foi feito uma programação emocional de impulso. Então, aquilo precisa ser reprogramado. Que primeiro você precisa falar com você mesmo. Calma, que sentir isso é normal da vida. E sentir tédio, sentir um pouco desmotivado, mas eu tenho novos caminhos para me motivar. Eu não preciso dar esses picos de droga que vão me levar num vício, mas eu posso aprender a ter a dopamina saudável que vem de coisas do dia a dia que podem te dar esse prazer. Vou sair com a família, ter um momento agradável, ou vou comer alguma coisa gostosa, ou vou tomar um café e pensar que delícia. Quando você está fazendo isso, você está programando seu cérebro a ter dopamina de coisas do dia a dia e não depender, secar a dopamina para depender de ter um pico ou de uma viagem, que muita gente vive assim. Só se reclama do trabalho o tempo inteiro, né? Só dá pico quando vai de férias. Então fica só pensando nas férias, quando você não deve viver de picos. Você deve viver de um nível de dopamina bom, básico, saudável, que isso você consegue se você falar com você mesmo e programar. Quando você usou droga, você fez essa programação, que delícia, que não sei o quê. sim, Você fez essa programação sim. com uma emoção. Então, agora você tem que fazer aquilo mesmo que você fez com outras coisas. Você está olhando sua filha brincar, está gostando, que delícia.
ter esse momento com a minha filha. Que delícia, tem que passar esse tipo de comentário lá dentro para o cérebro entender outra forma de te dar dopamina agora, entendeu? E depois, Isso é poderoso. lá na frente, depois de muita repetição, ao invés de ele te oferecer aquilo, ele te oferece outra coisa, entendeu? Porque você está treinando o seu cérebro para outro tipo de prazer, tá? Sim, isso é poderoso. Doutora, para mim está sendo fantástico. Tá? Eu ajudei um paciente que estava com depressão, um executivo. Falei, o que que te dá prazer no dia a dia? Ele falou, um prazer que eu tenho é tomar café. Eu gosto de tomar café. Eu falei, então, você vai uma vez por dia parar e tomar esse café, que ele gostava de tomar o café num lugar aí especial, e vai cheirar esse café, e vai degustar esse café, e vai falar lá dentro que delícia que é esse café. Por quê? A depressão nada mais é que você secou tudo de prazer, só, né, com tristeza, só pensando em coisas negativas, e você não está pondo nada para equilibrar. Então, a palavra-chave para o cérebro e para as emoções é equilíbrio. Não é picos, é equilíbrio. Eu, por exemplo, eu trabalho, às vezes atendendo pessoas que contam problemas, às vezes eu atendo um dia inteiro. Começo às 9 e termino às 7 da noite. Mas durante o dia eu tenho que ter um pouquinho de prazer. Então, às vezes é abrindo a porta, olhando, eu fiz umas plantas verdes ali, que eu gosto de verde, e falando, ai, que delícia, que gostoso, ai, que lugar bonito. Eu fiz da minha sala um lugar agradável também, bonito. Então, às vezes eu olho para os vasinhos, para as flores que eu coloquei lá, e pensar, ai, como é bonito. Você tem que ter esses comentários lá dentro de prazer, porque você pode olhar para a mesma coisa 10 mil vezes e nunca ver beleza naquilo e nunca pôr uma emoção boa, entendeu? Às vezes, até fazendo o caminho para casa, nossa, nunca tinha reparado, mas que árvore linda, nossa, que pôr do sol maravilhoso, você está pondo dopamina de nível normal. Isso é fantástico. Agora, deixa secar, que seu cérebro vai ficar querendo buscar coisas que te deram muito prazer, picos. E isso aqui também gera pico. Então, toda dopamina barata no sentido assim, ofertada para te dar um prazer muito grande com pouca coisa, é uma dopamina que pode viciar, entendeu? E agora a dopamina que você tem de contemplar o belo, de olhar, de sair para fora, de andar de bicicleta, sentir o ar batendo no rosto, falar que delícia, que liberdade. Então você pode apreciar muitas coisas, você pode apreciar a liberdade, você pode apreciar como Deus é bom para mim, olha que maravilhoso. Ou você está ouvindo uma música bonita e você está adorando a Deus e pensando como Deus é maravilhoso, você está pondo dopamina, você entende? Mas com coisas positivas. Agora o cérebro que foi treinado na ansiedade, ele é um cérebro muito negativo e pessimista. Então, sem querer, no automático, está sempre pensando coisa negativa. Está sempre secando a sua dopamina e não pondo. Então, tem que equilibrar. E no intencional, você tem que aprender a ver as coisas positivas. Por isso que a gratidão é uma coisa que ajuda nisso, sabe? Começou a ficar muito negativo, começa a olhar o outro lado, agradecer. Você vai ver que na hora equilibra, porque há um equilíbrio de neurotransmissor no cérebro. Sim, eu vejo isso muito na minha vida, né? E é muito interessante a sua fala, até mesmo para mim, porque eu vejo que o Lucas, né? Eu vivo ainda, né? Em vários picos, né? Eu não sei sentir saudade, eu costumo dizer isso para minha esposa, eu não sei se eu sinto muita saudade, né? Se eu estou feliz, eu estou extremamente feliz. Sei, né? você gosta de estar ou lá em cima ou Ou lá você vai embaixo. lá para baixo. É. E é exatamente o sistema do vício. Os picos de dopamina, Picos. eles, para equilibrar, o corpo faz você ir num pico para baixo na mesma proporção do pico que foi para cima. É isso aí. E é por isso que você vai para um tédio muito pior do que aquele. Agora, aprender a viver aqui é super. E quando tem um pico ou outro, que fez uma viagem dos sonhos, legal, você vai ter um êxtase maior, mas não é o êxtase e não é a euforia a melhor emoção para te dar equilíbrio mental. É aqui, ó, no nível saudável. Saudável. Certo? Então, todo excesso, quando você pensa em saúde mental, todo excesso não é bom. Sim.
Eu tenho aprendido isso diariamente. Eu falo que a Pamela, para mim, é alguém que me ajuda muito. Porque a Pamela, ela é uma pessoa muito Equilibrada. calma. Sabe aquela pessoa muito quietinha, muito calma. Então tem hora que eu olho para ela, ela até brinca comigo, ela fala assim, volta pro pão, ô carne louca. Ela fala, volta, desce daí, balão. Né? Porque eu sou muito acelerado, né? Eu muito ansioso, muito tudo. Então, ainda mais na nossa vida ministerial. Né? E Onde a nessa gente tem... geração onde você é estimulado Sim, nessa aceleração, a sua grande aprendizagem é aprender a desacelerar e sim, trazer esse equilíbrio com esses momentos pequenos na sua rotina, sabe? Se é exercício físico, sair ao ar livre, caminhar com suas filhas, seus filhos, fazer coisas menores, mais calmas e que podem te dar o nível de saudável satisfação. de dopamina. É a dopamina, mas não a barata, aquela que dá uma oferta de coisa que te leva lá para cima. Então evita também muita rede social, porque ela é feita para criar vício. E aí o seu cérebro já é um cérebro que andou nesse lugar muito, então é fácil ele trocar de Por outra substância. coisa. Uau, isso é perfeito, é poderoso. Então eu procuro na Pamela muito isso, sabe? A gente consegue ter muito essa troca dela me olhar e falar assim, amor, hoje você tá um pouquinho a Assim, mais. Porque às vezes a gente não se percebe. Não é, isso. doutora? Eu falo que às vezes eu não me percebo. Esses dias eu lembro que eu fui para um ensaio do louvor, né? E o ambiente estava normal, o clima natural, mas eu estava suando. Eu suava assim de pingar. E eu olhei e falei assim, opa, tem alguma coisa errada em mim, né? E isso, o dependente, ele precisa ter esse olhar para ele mesmo, de se olhar e falar assim, não está natural, que é onde eu falo do comportamental também, né? Então hoje, doutora, eu tenho rotina, né? Então, Isso, muito eu importante. acordo, eu preciso, parece até bobo o que eu vou falar, eu preciso escovar meus dentes, eu preciso arrumar a minha cama, eu preciso fazer o meu devocional com Deus. Após isso, eu começo o meu dia. Né? Eu preciso. E onde eu percebo que o meu comportamental está alterado? Quando eu deixo de fazer isso. Porque eu preciso dessa rotina. Né? Então hoje eu sinto falta, que entra naquilo que você estava falando, sobre 60 dias você está fazendo o mesmo Isso, ciclo, né? repetindo, O mesmo caminho, né? E é interessante você também começar a desenvolver uma consciência um pouco maior, que a gente chama de automonitoramento e autopercepção. Qual que é o gatilho que te leva a essa agitação? Às vezes você percebe a agitação, mas você não percebeu ainda qual que foi o gatilho. Quando você entender qual é o gatilho, você tem condição de se gerenciar um pouco melhor diante desses gatilhos. Enquanto eles são inconscientes e automáticos, você não tem nenhum gerenciamento sobre ele. A hora que você percebe, o gatilho foi que eu tive quando eu tenho sei lá, algo que provoca minha capacidade, sei lá, o que eu me sinto incapaz, já é um gatilho para me deixar agitado, ansioso e você entendeu? Então Sim. quando você está um passo antes, você vai conseguindo ter um gerenciamento maior. Aí você já percebe na hora que está lá, sei lá, numa reunião e você se sentiu inferiorizado. E isso já é um gatilho para você já entrar num processo de ansiedade, que parece que você tem que provar que você tem valor e e pode te levar para lá. Então você já está um passo atrás. Antes de se sentir agitado, você já entende, isso pode me deixar acelerado. Quando você já toma consciência, a chance daquilo já ir perdendo a força em você é muito grande. Uau. Entendeu? Sim. Então você está num nível de superação excelente e tal, você pode ir um passo antes ainda. Por isso que a gente fala da inteligência emocional, essa autoconsciência. A autoconsciência é começar a perceber, monitorar e perceber coisas que às vezes você não percebia. A hora que você vê, é que nem a pessoa que ela sempre não percebe que gatilho que leva ela para a ponta, para cima, para descer a ladeira. A hora que ela vê, ela já está lá na ponta da ladeira, ela já está lá. Então, agora ela percebe que isso aqui que está me levando para lá. Então, eu já gerenciando isso aqui, eu já nem vou para lá, porque eu estando lá na ponta da ladeira, a chance de eu descer É mais rápido.
no automático é muito Muito grande. grande. Então, isso que a gente chama de autoconsciência. Perceber os gatilhos que te levam para lá, tá? Então, um nível a mais aí para você. Aqui estamos Nossa, fazendo terapia, né, gente? gente, eu vou para casa fantástico hoje. E isso é muito bom. Nós nos conhecemos, né? Uhum, Porque a gente associa tudo muito, às vezes, principalmente o cristão, muito ao espiritual, uhum, né, doutora? E não é uhum, somente isso, né? uhum, Isso sim é uma grande parte, né? Nós sabemos disso. uhum. Mas há um corpo e uma mente que ela associa e ela acredita, ainda mais Isso. no meu caso, por exemplo, que sempre coloquei aquele aditivo em mim, Uhum, né? Então uhum, o meu corpo, ele começa a gritar por aquele aditivo, uhum, né? Que é o meu processo de início de internação, né? uhum, Que é quando eu tenho esse entendimento ali na rua, né? Com essa palavra de Jacó, com essa palavra de 2 Coríntios. Só que no outro dia, eu preciso procurar minha mãe. Porque eu entendo que se eu permanecesse naquele ambiente, não tinha jeito. não tinha mais jeito, Uhum. né? Então eu procuro minha mãe, olho para ela e falo assim, por favor, agora sou eu que estou te pedindo. Eu preciso de ajuda. Porque é um fator importante. Quando o cérebro já está com esse sistema de vício, a grande questão é ter acesso à substância ou acesso Com com facilidade, né? facilidade. Então, um dos diferenciais muito grande é tirar esse acesso. Por isso que às vezes é necessário, para ter um período de abstinência, a internação. Sim, Porque o problema não é que você não pode mais confiar em você, porque você está debaixo de um poder muito grande do vício, que por mais que você tenha tomado uma decisão, eu não quero mais, naquela hora aquilo vai te levar para aquilo. Então você precisa estar protegido com algo que te impeça. é isso aí. E por isso, não sei quem está nos assistindo aqui, pais ou pessoas que lidam com isso, a gente precisa ajudar a ter um período de abstinência. Então, até mesmo quando é game, é vício em internet, nisso, naquilo, Em jogos. pornografia, uma série de coisas. Eu até visitei nos Estados Unidos há uns anos atrás uma clínica especializada em pessoas que tinham vício em sexo. Então, que ficavam internadas lá para ter esse período de abstinência, né? Então, e que tem uma outra coisa que acontece no vício. O padrão que você chegou de dependência, não adianta você falar, não, eu vou ter só um pouquinho. Sempre ele vai levar para aquele padrão que você já atingiu. Por isso que é muito difícil. A gente sabe que os jovens, às vezes, não querem ficar viciados e eles falam, não, eu vou usar pouco, eu vou me controlar, mas não é mais uma questão pessoal ou de força pessoal, mas é uma questão do vício e do poder que esse vício, esse cérebro automático exerce sobre você. Você vira uma vítima. Então, é muito importante que você peça ajuda e que você tenha essa ajuda. Né? Inclusive, às vezes, os pais precisam monitorar quando há vício em redes sociais que impede de estudar, de um monte de coisa, de tirar isso daqui e levar para longe, para o bem da pessoa, e falar, ó, você vai usar X tempo por dia e não vai usar mais. Então, a gente também põe lá na cozinha e fica na sala para fazer, porque senão às vezes você está querendo se concentrar em alguma coisa e está lá. Né? Olha lá, entrou uma mensagem do meu filho, daí já quero ver, entende? Aí você fica assim, então é muito importante esse distanciamento e a dificuldade de alcançar a substância ou o aparelho ou aquilo que te leva ao vício. Sim, e isso é perfeito. Uhum. Porque quando eu procuro a minha mãe, né, para que eu consiga essa internação, para que eu consiga, né, tirar esse Ajuda. tempo aí, a conseguir ajuda, né? A minha mãe veio com um sorriso lindo no rosto, né? Eu lembro da hora que ela me vê, que ela abre um sorriso tão bonito e ela fala assim, chega, né, meu filho? Né, eu imagino quanto essa mulher sofreu, né? Quanto doeu. Uhum. E ali eu lembro que minha mãe pega e fala para mim assim, fala, filho, se você voltar aqui amanhã, 10 horas da manhã, a mãe te leva, porque já era tarde da noite e ela não tinha como retornar do Grajaú, que é outro extremo de São Paulo, Uhum. né? De trem e tudo. E ela falou pra mim assim, ela falou, filho, você vir aqui amanhã, a mãe não vai deixar você entrar, porque minha mãe morava com a minha avó. E minha avó era muito senhorinha. E minha mãe falava assim, se você entrar aqui e você tiver com alguma doença, alguma coisa, você pode transferir para sua avó. Então, já que você dormiu todo esse tempo na rua,
dorme só mais essa noite. Se você vir aqui amanhã cedo, a mãe te leva. Aí vem a barganha, né? Mas mãe, me dá um dinheirinho, né? A barganha. E mãe é mãe, né? Mãe tem um coração gigante. E esse é um cuidado que as mães precisam também ter, né? Que por mais que você tenha um coração gigante, por mais que você esteja com, né, querendo ajudar, você tem que procurar formas corretas de ajudar um dependente químico, né? E nunca é dando aquilo que ele está pedindo. É Né? isso É aí. isso aí. É isso aí. Existem programas fantásticos hoje, né, que ajudam a mãe a entender um pouco mais, o familiar a entender a dependência química. Nós costumamos dizer que quando um dependente químico ele entra em tratamento, a família também entra. Com certeza. Né, doutora? A família precisa entender o que é dependência química. Porque esse cara um dia vai retornar para casa. E quando ele retornar, se ele tiver os mesmos acessos, ele vai voltar à mesma rotina, e os mesmos gatilhos e a mesma queda. Isso. Né? E por isso que até a dependência química, por exemplo, do álcool, que é uma coisa que é mais acessível para todos, é mais complicado ainda, porque às vezes ele volta para casa e outros membros da família não entendem, usam álcool e acham que é possível usar álcool. O alcoólatra, ele não pode usar uma gota de álcool, porque ele vai voltar para aquele mesmo nível. Então, não, é falta de controle, toma só um pouquinho e tal. Não. O cérebro dele já está programado para entrar num nível. Então, é isso que às vezes os familiares têm que entender também, né? Sim. No meu caso, eu falo para ela assim, eu nunca fui, nós chamamos de dependência cruzada, né? Que é o dependente químico da droga com o álcool, né? Eu nunca fui cruzado porque eu nunca fui do álcool. Mas, ao mesmo tempo, se você me perguntar hoje e você me der um bombom de licor, eu não coloco na minha boca, doutora. Não coloco. Não coloco. Para mim é um grande erro e eu não vou arriscar, sabe, a esse erro. Então você imagina para um alcoólatra, né? Um cara que tá lutando com isso do álcool, que é algo muito mais acessível. Isso. Né? Em cada esquina você tem, talvez 4, 3 portas você tem um álcool ali. Então, assim, é muito difícil. Então, o familiar, ele precisa entender sobre a dependência química, para ele saber lidar com isso. Né? Porque quando você entra em recuperação, a primeira coisa que você vai entrar é um processo de luto, né? Então você vai passar por raivas, por saudades extremas, por várias situações onde você vai precisar lidar com isso. Só que se você tem um familiar que ele é um codependente, pronto, você acabou com toda a internação, com todo aquele processo que se iniciou com aquele dependente. Que foi tão sofrido, né? Que foi tão sofrido. Que perde, vai por água abaixo. Por água abaixo. Então, eu sempre costumo dizer assim, familiar, se você tem um dependente químico em casa ou em internação, procure ajuda também. Né? Procure programas que possam te orientar, procure pessoas que também, mães, parentes que passaram por isso, para saber como eles lidaram com essa situação, né? Porque isso é muito importante. Psicólogos, né, que também conhecem muito da área. Profissionais. Às vezes é necessário o uso de medicação como ajuda, né? Um tratamento integral, porque você vê, é o cérebro, a mente, é o psicológico, é o comportamental, é um conjunto de coisas necessárias para ajudar aquela pessoa a retomar sua qualidade de vida e sua vida. Sim. Né? Sim. Então a gente sempre procura orientar esse familiar, né? Para que procure ajuda também, para entender o que é dependência, né? Então eu entro ali em internação. Após esse período de internação, eu lembro que eu estava com a minha vida destruída, a família destruída. Eu já não tinha mais a Pamela, eu já não tinha mais as crianças. Gael já nasceu, né? E foi um tempo muito difícil, porque eu tinha muita saudade dos meus filhos, sabe? Então, momentos de sanidade que eu tinha, né, eu lembrava das crianças. Aí eu usava mais droga para poder esquecer aquilo, para poder olhar e falar, não quero lembrar da Pamela, não quero lembrar de ninguém, vou permanecer nesse lugar onde eu estou. E era muito difícil. Mas eu lembro que quando eu entro na internação, passa-se um mês. Hoje vocês estão me vendo um pouquinho mais rechonchudo. Mas eu cheguei a pesar 52 quilos. Nossa. Né? Eu tenho quase 1,90 m de altura. Eu muito magro. Desnutrido, totalmente só. O único alimento do seu corpo era a droga. Era droga. E olhe lá quando alguma ONG, uma igreja estava na Cracolândia e eu comia uma coisa assim ou outra, muito rápida, só para mesmo não cair no chão, né? Colocava um sal ali na boca, mas de resto eu não comia mais nada.
E passa-se um mês que eu tô na clínica, eu entro em contato com a Pamela, né? Eu falei, agora eu vou tentar reatar. E é um problema do adicto. Porque o adicto, ele acha que tudo pra ele tem que ser Rápido. rápido. É imediato. O prazer dele é imediato. As coisas pra ele tem que ser na mesma hora, né? E eu ligo pra Pamela achando que eu estava arrasando agora, né? E eu ligo pra ela e falo assim, oi gata. E aí, vamos retornar, né? Aí a Pamela fala assim, Lucas, eu vou te dar 4 princípios para que você passe pela sua internação. O primeiro dele, tenha um encontro face a face com Deus. O segundo, tenha um encontro com você mesmo. O terceiro, se reencontre com os seus filhos. E o quarto, talvez, só talvez, a gente reate. Ai, eu fiquei bravo. Nossa, desliguei aquele telefone, falei pra todo mundo. Falei, nossa, agora ela vai ver. Agora eu vou conquistar um monte de mulher, né? E passa-se uma semana que eu tô ali na clínica. E eu lembro que entra um pastor, ele ministra sobre encontro face a face com Deus. E ali eu tenho um encontro com Deus. E minha vida começa a mudar, né? Vai, Quer uma aguinha? é, Toma uma deixa eu tomar um aguinha. copinho. Ih, acabou a água aí? Tem? Desculpa. E eu começo a viver um processo agora de reencontro comigo mesmo. Porque o dependente químico, ele não se olha no espelho. O dependente químico, ele olha pra ele. Eu tava numa situação tão magra que eu não queria nem me olhar mais, né? Então eu lembro que um dia eu tô saindo ali pra buscar alguns doces da clínica e um casal de velhinhos, assim, de idosos, vem de meu encontro. E eles olham pra mim assim e falam assim, nossa, moça bonita, que dia lindo hoje. E eu começo a chorar. Sabe por quê, doutora? Porque toda vez que eu andava nas ruas, as pessoas atravessavam. Porque era o nóia, era o bandido, era o dependente químico, era o sujo, né? Mas aquele dia, eu lembro que aqueles senhorzinhos, eles viram um servo do Senhor. Amém. Eles viram alguém que teve um encontro com Deus. E para mim ser chamado de bonito naquele momento foi algo muito incrível. Porque o dependente químico, ele não se olha mais no espelho. Ele não consegue mais se ver. Então para mim era muito difícil eu parar no espelho para me olhar. Eu era muito magro, estava muito magro. Eu lembro que nesse dia eu liguei pra Pamela todo, né? Olha, você não sabe, me chamaram de bonita, achando que eu ia fazer ciúmes. Aí ela pergunta quem, eu falei, um casal de velhinhos. E ali eu vivo um processo comigo mesmo, né? Agora eu preciso viver o terceiro processo, que é o mais doído, né? Porque eu sempre tive o sonho de ser pai. Mas quando eu fui pai, eu abandonei meus filhos pela droga. Isso me doía tanto. Isso me doía demais, demais, demais. Só que agora eu precisava me reconectar com eles de novo, né? E eu começo a pedir pra Pamela para que ela trouxesse as crianças na clínica para mim revê-las, né? E algo interessante que a Pamela, com minha esposa bonita, nova, e eu sempre achava que a Pamela estava com outros homens, sabe? Ah, agora já me esqueceu tudo. Mas a Pamela estava dentro da igreja com as 3 crianças orando pela minha vida. E ela ensinou uma oração para as crianças. A oração falava assim: todas as noites eles ajoelhavam e faziam a mesma oração. E a oração era: Deus, cura o dodói do papai, traz ele de volta para casa. Todas as noites eles faziam a mesma oração. Que lindo, né? Lindo. Até que a Pamela pega e fala para mim assim: eu vou levá-los. E ela leva. Quando ela chega na clínica com as 3 crianças, eles correm para os meus braços e gritam: papai, a gente estava com tanta saudade, a gente queria tanto te ver. Deus está curando o seu dodói, né, papai? Eu falo, por isso que eu falo que a Pamela é meu exemplo de fé, sabe, doutora? Porque em todo tempo ela se manteve firme, né? Se posicionando, olhando e falando: eu vou me manter nesse lugar, eu preciso que você saia, mas eu continuo firme aqui em oração,
um propósito, né, que Deus criou, tudo. E a partir dali, a gente começa a viver, a reatar o nosso casamento. Começa um ciclo ao contrário, né? Ao Você contrário. estava naquele ciclo vicioso, começa um círculo virtuoso, começa Sim. a rodar tudo pro outro lado. Isso aí. E agora é o momento de eu voltar para casa, né? Eu lembro que eu chego na porta de casa e a Pamela fala assim, por favor, não entra. Só espera eu colocar as crianças ajoelhadas no chão para que elas entendam o milagre que elas viveram, né? Então, quando eu chego na porta de casa, estão os 3 ajoelhados no chão e eu tô atrás da porta e eles estão orando. Deus, cura o dodói do papai, traz o papai de volta para casa. E ali eu abro a porta de casa. Quando eu abro a porta, minha filha mais velha, ela se ajoelha no chão. E ela grita, Deus, você ouviu a minha oração. O meu milagre chegou. E para mim isso é muito forte, né? Porque agora eu preciso viver um novo processo, que é o processo de reconquista. E isso é um problema que o dependente químico ele também tem. Porque ele entra na internação achando que vai estar tudo bem lá fora quando ele sair. Não vai estar tudo bem. É um processo agora, né? Há um processo. Você quebrou a confiança, né? Meu pai fala para mim algo que eu acho incrível. Conquistar a confiança de alguém é fácil. Quando você quebra, para você reconquistá-la, pode durar anos, né? Pode demorar anos isso. Então agora eu preciso viver esse processo de reconquista. Eu lembro que eu saía de casa com R$10 na mão e eu voltava com a nota fiscal para dar para a Pamela. Porque eu não queria que tivesse nenhuma desconfiança sobre mim. Se eu demorasse 10 minutos a mais na padaria, eu ligava para ela e falava, olha, eu estou na padaria, por favor. Não acho que estou fazendo besteira. E isso durante muito tempo, durante o tempo. Eu lembro que a conta da Pâmela sempre tinha aquelas notificações, então eu não queria ter dinheiro, eu não podia ter dinheiro. Ela foi algo que ela colocou para mim, falou, você não vai ter dinheiro na mão, tá? E quando você tiver com o meu cartão, chega a notificação para mim, tudo. Então, eu fui bloqueado alguns acessos meus para que eu conseguisse lidar com a situação. E aí entra um outro processo, né? Que você precisa ser humilde para de novo começar do nada a querer desenvolver, porque o orgulho pode atrapalhar. Como é que pode? Eu, um cara desse, tenho que depender da mulher, não posso gastar nada, né? Então, todas aquelas justificativas, mas realmente é necessário um processo e é necessário ter humildade para viver esse processo, e o que pode atrapalhar é o orgulho. É o orgulho. Né? É isso mas aí. Aí você viveu esse processo. Nós já estamos aí com 55 minutos, você reviveu esse processo, voltou para casa e desde então você está nesse processo. E desde então, quando eu retorno, depois de todo esse processo que eu vivo também de retorno, né? É onde eu começo a entender do Senhor que eu precisava resgatar outras. Né? Então hoje eu continuo na Cracolândia. E como que é tranquilo ou você tem que estar bem intencional, bem atento? Como que é os gatilhos? Ou até estar lá e vendo a situação se torna o gatilho oposto de você querer estar longe daquilo? Para mim hoje, com a ressignificação de mente que eu consigo fazer hoje um pouco mais fácil, né? Por conta do tempo, acho que isso envolve muito naquele caminho que você comentou, né? Então com essa ressignificação de mente, estar lá para mim me ajuda. Porque eu olho aquela situação naquelas pessoas e eu falo, Senhor, eu preciso tirá-las daqui, né? Então, para mim, me ajuda. Mas é claro que você falar para mim assim, Lucas, você entra lá sozinho? Não. Isso. Não entro. Não dou a cara para bater. Né? Pelo contrário, eu entro lá acompanhado. Se eu estou lá, eu estou com uma intercessão atrás de mim, orando pela minha vida. Eu entro em missões. Não e entro entra lá. Com Deus e o Espírito Santo ali. Isso aí. E é lindo, né? Aquilo que às vezes foi a nossa vulnerabilidade, a nossa fraqueza, se torna o nosso propósito de vida. Então, quando já lá atrás, né, falaram que Deus falou com ela que Deus tinha um propósito para a sua vida, tá aí. E que bênção, né? Ainda novo, 33 anos, já com toda essa experiência, essa bagagem, e já encontrando o propósito. Tem gente que tem 60 anos não encontrou o propósito de vida ainda. Né? É verdade. E você se sente realizado, pleno, ajudando outras pessoas. É isso que você vive. Eu me sinto... Eu encontrei minha vocação, encontrei a minha chamada. Né? Então, hoje eu falo que pastorear a vida nas ruas é uma coisa fantástica. Tem nosso pastoreio dentro da igreja, mas estar nas ruas abraçando
abraçando a prostituta, abraçando o travesti, abraçando o morador de rua. Para mim isso me alegra tanto, porque eu quero fazer aquilo que o Senhor fez, sabe? A mesa é para todos. Então, o que eu puder fazer para poder levar Cristo a essas pessoas, a cada dia mais conhecer a Cristo, mas fazê-lo conhecido, esse é meu propósito, essa é a minha missão. Que bênção, viu? Foi muito especial ouvir o seu testemunho, e através desse podcast talvez a gente chegar em lugares que a gente nunca poderia chegar, eu e você presencialmente, mas que Deus pode usar para trazer esperança novamente para uma mãe, para trazer esperança para alguém que até está na dependência e quer deixar, né? Então que tudo isso possa servir, é esse o nosso objetivo aqui, é ajudar as pessoas, né, a alcançarem o propósito de vida. Não é de se desenvolver para ser melhor do que os outros, mas é se desenvolver como ser humano, como pessoa, para alcançar, em primeiro lugar, o lugar que a gente tem com Deus, segundo, o lugar que a gente tem como missão e propósito de vida, né? Porque todo mundo sabe que a verdadeira felicidade não é riqueza, não é somente sucesso na carreira, mas é encontrar o propósito de vida. É verdade. Isso, por pesquisa científica, tem lá os 5 pilares da felicidade, e um deles é isso, é propósito, é significado, e não é somente ter emoções positivas. Você pode ter emoções positivas com dinheiro, sim, você vai num hotel bom, você come uma melhor comida, mas se você não tiver outros pilares muito importantes, aquilo lá é muito vazio, né? Então, que você continue aí nessa sua jornada, na sua carreira, nesse chamado, e que Deus abençoe Amém. você. Agradeço, doutora. Agradeço. Obrigado, viu, gente? Obrigado por estar aqui conosco, obrigado por estar aí. E se você gostou, manda para outras pessoas que você sabe que precisam talvez ouvir uma palavra dessas de esperança. Amém. E de vida. Tá? Amém. Obrigado, doutora. Foi legal demais.